Está tudo interligado. Não tem mais volta. A hora é agora. Vamos ficar firme em oração e jejum, porque o Eterno, Ele nos revelou a sua palavra. Ele nos agraciou com todas essas revelações. E Yahweh é magnífico. Louvado seja o nome de Yahweh e de Yahshua. Bom, meu nome é Romilson, estamos aqui para lançar mais um vídeo. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar falando sobre dois calendários. Lá em Israel hoje, existe dois calendários. Existe dois grupos de judeus, dois grupos de Yaldins. Um grupo segue um calendário, o outro grupo segue outro calendário. A maioria dos judeus, dos Yaldins, segue um calendário que a data dele está marcando que nós estamos no ano de 5.782. Já a minoria dos judeus, a minoria dos Yaldins, esses Yaldins são chamados de caraítas. Eles seguem um outro calendário. O calendário deles está marcando a data de 5.992. No calendário dos caraítas, nós estamos no ano de 5.992. No calendário da maioria dos judeus que estão lá em Israel hoje, nós estamos no ano 5.782. Porém, a questão é, qual dos dois calendários está correto? É o calendário dos caraítas, que está marcando 5.992, ou é o calendário da maioria dos judeus lá do judaísmo hoje, que está marcando 5.782 anos? Então eu quero mostrar para os irmãos que o verdadeiro calendário é o calendário dos caraítas. Esse calendário que é o calendário verdadeiro. Eu até creio que eles são os remanescentes, que o Eterno vai separar na tribulação. Por quê? Porque eles não aceitaram corromper esse calendário deles. O calendário verdadeiro é o calendário que está na mão dos caraítas. Ele marca 5.992. E em abril agora eles vão passar para 5.993. O calendário que está na mão do judaísmo lá hoje foi tirado 210 anos desse calendário. Eles chamam de anos perdidos. Então, no calendário do judaísmo lá hoje, da maioria dos judeus, está faltando 210 anos. É isso que nós vamos ver. E eu vou estar usando aqui, ó, o livro de Gênesis, vou pegar toda uma genealogia lá de Adão, vamos partir de Adão e vamos fazer vamos fazer um percurso dentro de todas as Sagradas Escrituras e vamos chegar no ano que nós estamos hoje, que eu creio que é o ano de 5.992. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui eu vou virar para o quadro aqui. Veja bem, aqui eu peguei de Adão até o dilúvio. Aqui o que é que nós temos que fazer? Aqui está todos os versículos. Quem quiser conferir em casa depois pode conferir. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar quando um foi gerando o outro. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalael, e aí assim por diante. Então vamos lá. Adão, quando completou os 130 anos, Adão gerou a Sete. Sete, quando completou 105 anos, Sete gerou a Enos. Enos, quando completou 90 anos, gerou a Cainã. Cainã, quando completou 70 anos, gerou Malael. Malael completou 65, gerou a Jared. Jared completou 162, gerou a Enoque. Enoque completou 65, gerou Metusalém. Metusalém completou 187, gerou Lameque. Lameque completou 182 anos e gerou a Noé. Noé completou 600 anos e aí veio o dilúvio. Está aqui todos os versículos. Aí os irmãos quiserem conferir em casa, esteja à vontade. E aí acontece o quê? Aí acontece que quando você soma toda essa genealogia aqui, você tem o ano de 1656. Foi quando aconteceu o dilúvio. Se você pesquisar na internet, você vai ver aí que os autores aí dos estudos aí vão mostrar que o dilúvio aconteceu no ano de 1656. Então, até o dilúvio, nós temos 1656 anos. Agora nós vamos pegar agora a genealogia de 100, porque Noé gerou a 100. Noé com 500 anos gerou a 100, o seu filho.
E aí Sem foi gerando outro filho dele, o outro gerou o outro gerou outro. Nós vamos até Jacó entrar lá dentro do Egito com 130 anos. Nós vamos ver quantos anos dá até Jacó entrar dentro do Egito. Jacó entrou para dentro do Egito com 130 anos. Então, nós vamos ter que fazer o que agora? Nós vamos ter que pegar agora 1650 menos 100, porque aí Noé vai estar com 500 anos, que foi quando ele gerou a Sem. Nós vamos tirar 100 anos aqui, ó. E aí nós vamos pegar Noé com 500 anos, quando ele gerou os seus 3 filhos, ok? Agora vamos mudar o quadro aqui para os irmãos. Então, meus irmãos, agora nós vamos para a segunda parte. Como eu mostrei para os irmãos, o dilúvio veio no ano de 1656. E aí agora nós vamos tirar 100 anos de 1656, nós vamos ter 1556 anos. Por que nós vamos tirar 100 anos? Porque o dilúvio, quando ele veio, Noé tinha 600 anos. Porém, Noé gerou o seu filho, seu primeiro filho, foi com 500 anos. Está aqui, ó. Gênesis 5, versículo 32. Então foi aqui que ele gerou o seu primeiro filho, com 500 anos. E no ano 600 da vida dele veio o dilúvio, que somando dá 1656 anos. Então, tem que tirar 100 anos. Aí nós temos 1556 anos. Em 1556 anos, Noé estava com 500 anos, que foi quando ele gerou a Sem, o seu primeiro filho. Então vamos lá agora. Noé, ele gerou a Sem. Tá vendo aí? Noé gerou a Sem. E Sem, com 100 anos, gerou a Asfad. Asfad, com 35 anos, gerou a Salá. Salá, com 30 anos, gerou a Eber. Eber, com 34 anos, gerou Beleque. Beleque, com 30 anos, gerou a Hel. Hel, com 32 anos, gerou a Seruque. Seruque, com 30 anos, gerou a Naô. Naô, com 29 anos, gerou a Terã. Terã, com 70 anos, gerou a Abraão. Abraão, com 100 anos, gerou a Isaac. Isaac, com 60 anos, gerou a Jacó. E Jacó, com 130 anos, Jacó entrou para dentro do Egito. Está aqui o versículo quando ele entra para dentro do Egito aqui, ó. Gênesis 47, versículo 9. Foi quando ele entrou para dentro do Egito. Aí depois, se os irmãos quiserem conferir a tabela aí, pode conferir. Então ele entrou para dentro do Egito com 130 anos. Agora nós vamos somar isso aqui tudo. Quando nós somamos toda essa genealogia aqui, até Jacó entrar para dentro do Egito com 130 anos, nós temos agora 2.236 anos. Então marca isso aqui, irmãos. Ó. Marca esse número aqui, ó. 2036 anos, no ano de 2236 anos. Foi o ano em que Israel entrou para dentro do Egito. No ano de 2236 anos, Israel entrou para dentro do Egito. Agora vamos dar continuidade, mas marca isso aqui, ó. 2236 anos foi quando Israel entrou para dentro do Egito. Então agora, meus irmãos, nós vamos para a terceira parte. Nós vimos que Israel entrou para dentro do Egito no ano de 2236, quando Jacó estava com 130 anos. Então Israel entrou para dentro do Egito no ano de 2236. Quanto tempo Israel ficou dentro do Egito? Israel ficou 210 anos dentro do Egito. Toda a estadia de Israel lá dentro do Egito foi de 210 anos. Não é de 430, não é de 400, não. 430 levou, foi todo o período, partindo lá de Abraão até eles entrar dentro do Egito e sair do Egito. Mas o tempo que eles ficou lá dentro do Egito mesmo foi só 210 anos. Como escravos, eles devem ter ficado por volta de uns 116, 117 anos como escravo. Eu vou colocar na tela aí agora o livro dos justos, mostrando que eles ficaram 210 anos dentro do Egito. Todo o período deles lá no Egito foi de 210 anos. O livro dos justos nos fala isso. Veja na tela aí o livro dos justos mostrando isso aí, ó. Então, eles ficaram 210 anos dentro do Egito. Eu vou trazer também um vídeo aqui, eu até escrevi aqui vídeo para mim não esquecer. Eu vou trazer um vídeo aí que eu fiz aí, onde o Eterno nos deu uma revelação através da palavra desça. Quando Jacó falou para os filhos dele assim, ó, desça para o Egito e busque alimento para nós. Nessa palavra existe um código, existe uma chave, um segredo que o Eterno deixou para nós. Quando ele falou desça para o Egito, o Eterno estava mostrando que eles iriam ficar 210 anos lá dentro do Egito. Vou colocar o vídeo aí agora para vocês verem aí, eu ensinando no quadro essas letras em hebraico, ok? Está aqui a palavra que se refere à palavra desça no hebraico. Vou colocar a Bíblia aí em hebraico para vocês verem essas 3 palavrinhas aqui, ó.
Essas três palavrinhas aqui no hebraico significa desça. Então o Eterno colocou um código aqui para nós entender. O Eterno colocou um código. Qual o código que ele colocou? Cada letra no hebraico tem um valor numérico. O valor dessa aqui, ó, do Resh. Do Resh. Resh é 200. Do Dalet é 4. O Vav vale 6. Então 200 mais 4 mais 6 é 210. Então o Eterno estava mostrando aonde estava o código, onde estava o segredo que eles haviam escondido de nós. O Eterno está revelando para nós o segredo. Nessa palavra aqui, o Eterno revelou o segredo para nós. Na palavra desça, que Jacó, Israel falou, desça para o Egito. Aí o Eterno falou, vou colocar nessa palavra o segredo, para eles descobrir quantos anos que Israel ficou no Egito, que é o período que eles tirou do calendário. 210 anos. Então agora que os irmãos viram aí o vídeo aí, eu mostrando aí que Israel ficou 210 anos dentro do Egito, vamos dar continuidade então. 2.236 mais 210 anos que eles ficou no Egito. Nós temos então 2.446. Ou seja, Israel saiu do Egito no ano de 2.446. Por isso que tem alguns estudiosos aí que colocam 2.448, que foi quando Moisés recebeu a lei lá. Eu vou colocar o documento aí para vocês verem. Então Israel saiu em que ano? O ano que eles saíram, o ano exato, foi no ano de 2446. E aí agora vem, Salomão começou o templo com 480 anos depois que Israel saiu do Egito. Depois que Israel saiu do Egito, passou 480 anos, Salomão começou a edificar o templo do Eterno. Onde está isso? 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Vou estar lendo para os irmãos, que diz assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Zif, isto é, no 2º mês, começou a edificar o templo do Eterno. Quando é que ele edificar o templo do Eterno, então? 480 anos depois que Israel saiu do Egito. Então, agora nós temos 2.446 mais 480 anos para Salomão começar a construir o templo. Quando foi então que Salomão começou a construir o templo? No ano de 2926, foi quando ele começou a construir o templo, porque é 2.446 quando ele saiu do Egito, mais 480 anos que se passou, eles começaram então a construir o templo no ano de 2926. 1 Reis 6, versículo 1, fala que passou 480 anos depois que eles saíram do Egito. Então ele começou a construir o templo aqui, ó, em 2926. E agora? E agora é o seguinte, a data exata do templo de Salomão é de 1043 antes de Cristo, antes do Mashiach. É de 1043 antes de Yahushua. Então agora nós temos que pegar agora 2926 mais 1043 antes de Yahushua. Vou colocar o documento na tela para vocês verem agora. Que o templo de Salomão, a data exata dele é de 1043 antes do Salvador. Então tá aí, ó, 1043 antes do Salvador. Então nós temos agora 2.926, que foi quando Salomão começou a construir o templo, mais 1043. Que anos que nós chegamos? Nós chegamos no ano de 3.969. O que aconteceu aqui, Rômeus? No ano de 3.969, depois de Adão, nasceu Yahushua. Yahushua nasceu no ano de 3.969. E aí, Rômeus? Quantos anos ele viveu? Ele viveu foi 33 anos, como afirma o quarto evangelho lá? Não. Aquele quarto evangelho lá não foi escrito pelo apóstolo Yohanan. Aquele evangelho lá eu já mostrei que ele é herético. Ele atrapalha as pessoas a ver as datas, atrapalha tudo. Ele é um evangelho totalmente corrompido. O certo ali é o que está escrito lá no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque lá narra que ele vivenciou só uma Páscoa. Ele não vivenciou 3 Páscoas, como afirma o quarto evangelho. Não. Ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Yahushua pregou quantos anos? Ele pregou só 1 ano. Ele não pregou 3 anos, como afirma o quarto evangelho. Ele pregou só 1 ano. A prova está aqui, ó. Êxodo 12, versículo 5. Fala que o cordeiro, para ser sacrificado ao Eterno, ele tinha que ter 1 ano. O que isso significa? Significa que Yahushua começou a pregar com 30 anos. Isso está registrado no livro de Lucas e no livro de Números. No livro de Números fala que um profeta
Um profeta tinha que começar o seu ministério com 30 anos de idade. O livro de Lucas 3, versículo 23, mostra que Yahshua começou com 30. Pregou mais um ano. Então ele pregou até 31 anos de idade. O livro de Lucas, capítulo 4, fala que Yahshua, quando ele entrou dentro do templo, dentro da sinagoga, aliás, dentro da sinagoga, ele abriu lá as escrituras e falou assim: Yahweh me ungiu com o seu espírito para pregar um ano. Um ano aceitável. Era o ano da redenção, era o ano sabático. Então ele pregou só o ano sabático. E ele morreu no final desse ano. Então ele pregou só um ano. Então ele começou a pregar com 30 anos, morreu com 31 anos. Então agora nós temos 3.969, mais 31 anos. Chegamos em que ano? Chegamos no ano de 4.000. O que aconteceu nesse ano de 4.000? Yahshua morreu pregado no madeiro. Quando Yahshua completou 31 anos, estava se completando também 4.000 anos. Tá vendo aí? 4.000 anos de quê? 4.000 anos da redenção. Por quê? Porque o Eterno, é como eu já falei em vários vídeos meus aí, o Eterno, ele vai levar 6.000 anos para poder concluir a redenção da terra e do homem. E Yahshua veio resgatar o homem para o Eterno e para ele. E Yahshua veio nos resgatar. Por isso que no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, fala que ele deu a sua vida em resgate. Só que o resgate vai durar 6.000 anos. Por isso que fala que o homem tinha que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Fala que tinha que plantar a terra 6 anos, o livro de Levítico fala que era para eles plantar a terra durante 6 anos e deixar a terra descansar no 7º. Por quê? Porque vai ter o 7º milênio. Depois de 6.000 anos, vem o 7º milênio. É o ano sabático, é o milênio sabático. E Yahshua vai reinar 1.000 anos nessa terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 fala sobre isso. Então o que acontece? São 6 anos para poder Yahweh resgatar a terra para ele novamente e resgatar o homem. Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, fala que Yahshua vai colocar o pé sobre o mar e sobre a terra, e vai dar um brado como leão, e vai dizer assim, ó, o tempo se cumpriu, ou seja, os 6.000 anos vai estar se cumprindo. Nós vamos ver que isso vai se cumprir no ano de 2029, agora vai completar os 6.000 anos. Até aqui, então, até a morte de Yahshua, passou-se 4.000 anos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vou estar lendo para vocês. Aqui diz assim: mas quando completou o tempo, algumas traduções falam assim, mas quando chegou a plenitude dos tempos, nessa aqui está assim, mas quando se completou o tempo, que tempo? 3.969. Aí vem, o Criador enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher, e estava debaixo de lei, para livrar por meio de uma compra os debaixo de lei, para que nós recebêssemos a doação como filhos. Então está dizendo que Yahshua, quando completou o tempo, ele nasceu. Ele nasceu para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então ele nasceu no ano de 3.969. Mais 31 anos que ele viveu, completou-se 4.000 anos. Ali aconteceu a redenção do nosso espírito. Ele morreu para resgatar o nosso espírito. Então aconteceu a redenção do nosso espírito no ano 4.000. Agora falta acontecer a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8. Apóstolo Saulo falou assim, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Então o Eterno tem 6.000 anos para resgatar o homem por completo. Espírito, alma e corpo. Então agora aqui, ó, Gálatas 4, versículo 4 fala sobre isso. E Malaquias capítulo 4, versículo 2 também fala que para aqueles que acreditam no Eterno, que guardam a sua palavra, vai nascer o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. O sol da justiça nasceu no ano de 3.969. Viveu 31 anos. Morreu quando completou-se 4.000 anos. E aí ele resgatou o nosso espírito. Tá vendo, irmãos? O quanto que Yahweh é tremendo? Yahweh nos revelou todas as suas verdades. Esta era é a era do fim. É a era em que todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Está tudo destrinchado diante dos nossos olhos. Agora eu vou apagar aqui agora. Espera aí. Vou apagar aqui agora. Tanto que o Eterno é magnífico. Yahweh dos exércitos é magnífico. Olha aqui agora, aqui, ó.
Vou mostrar para os irmãos agora que em 2029, nós vamos estar aqui, ó, que foi quando Yalcha nasceu. Em 2029, nós não vamos estar em 2029, nós vamos estar no ano de 2031. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos que a Igreja Católica, ela errou na data do nascimento do Filho do Eterno. O Filho do Eterno nasceu 2 anos antes de Cristo, 2 anos antes do Mashiach, nasceu 2 anos antes. Essa imagem que os irmãos estão vendo na tela aí é a imagem do programa Estelário. Eu coloquei o programa Estelário no ano 2 antes do Mashiach, no dia 20 de junho. Por quê? Porque nesse dia e nesse ano aí aconteceu uma conjunção entre o planeta Mercúrio e o planeta Júpiter. Essa conjunção aí era um sinal que o Eterno estava dando, que o seu filho estava nascendo nessa terra. Esse era o sinal que o Eterno estava dando para os habitantes da Terra. Então, aconteceu uma conjunção entre o planeta Júpiter e o planeta Mercúrio. Esses dois planetas, esses dois astros, eles representam Yalcha. O planeta Júpiter, ele é chamado de planeta rei. E o planeta Mercúrio, ele é chamado de palavra, de intelecto. Então, a conjunção desses dois astros representam o nascimento da palavra do Eterno, representam o nascimento do rei. É por isso que no livro de Atos, capítulo 14, versículo 12, ali diz que os gregos, eles chamaram a Barnabé de Júpiter e chamaram a Paulo de Mercúrio, porque Paulo era quem trazia a palavra. O planeta Mercúrio, então, também representa Yalcha. Yalcha é a palavra do Eterno. E o planeta Júpiter, ele também representa Yalcha, porque Yalcha é o rei. E o planeta Júpiter é chamado de planeta rei. E a confirmação do que eu estou falando, meus irmãos, é que os irmãos podem observar na imagem aí que na constelação de Gêmeos estava o Sol. Os irmãos podem ver aí que o ano é o ano 2 antes do Mashiach. E eu coloquei o mês de junho. Junho está ligado com Gêmeos. O signo de junho é Gêmeos. Então o Sol estava parado na constelação de Gêmeos. Por que o Sol estava parado na constelação de Gêmeos? Para confirmar mais uma vez esse sinal aí de que o rei estava nascendo. Por quê? Porque lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para vocês que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Quem é o sol da justiça? É Yalcha, o Mashiach. Então esses três astros aí, eles se juntaram para mostrar o nascimento de Yalcha. Em que ano? No ano 2 antes do Mashiach. Em que mês? No mês de junho. Entendeu, meus irmãos? Então o programa estelar aí também está mostrando que Yalcha nasceu no ano 2 antes do Mashiach. Essa é a data correta. Entendeu, meus irmãos? E é interessante, meus irmãos, que os povos antigos, eles diziam que quando esses dois planetas entravam em conjunção, era um sinal de que estava nascendo um rei nessa terra. Então a conjunção desses dois planetas aí era um sinal que o Eterno estava dando, mostrando que o rei estava nascendo nessa terra. É por isso, meus irmãos, que em 2017 aconteceu aquele sinal no céu. Ali o planeta Júpiter, ele entrou para dentro da constelação de Virgem e ficou ali durante 9 meses. Por quê? Porque ele estava representando o nascimento do filho varão. O filho varão também é chamado de rei. Por quê? Porque os vencedores, eles vão reinar com Yalcha nessa terra durante 1000 anos. Então o filho varão, ele também é chamado de rei. E ali o planeta Júpiter, ele entrou para dentro da constelação de Virgem e ficou ali durante 9 meses. Por quê? Porque ele estava representando o nascimento do filho varão. Então esses dois astros aí, o planeta Mercúrio e o planeta Júpiter aí, eles entrando em conjunção no ano 2 antes do Mashiach aí, era o Eterno dando um sinal que o seu filho estava nascendo. Então com esse estudo, meus irmãos, nós vemos que Yalcha nasceu na primavera, mas na verdade ele não nasceu na Páscoa. Ele nasceu perto da Páscoa, mas não exatamente na data da Páscoa. Mas isso não importa, importa que ele morreu na Páscoa. Isso é o que importa, o seu sacrifício foi feito na Páscoa. E ele nasceu então no ano 2 antes do Mashiach, ok? Então em 2029, nós não vamos estar em 2029, nós vamos estar em 2031. Aqui ó, 10,
vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Vai 1. 1 mais 9, 10. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, em 2029 vai estar completando-se 6.000 anos. Vou colocar o documento na tela e mostrando que Yalcha nasceu 2 anos antes. Vou colocar 2 documentos na tela aí, ó. Veja esse primeiro aí. Isso aí, ó, é um historiador mostrando aí, ó, que ele sabe por quê. Porque eles contaram, principalmente as testemunhas de Jeová, eles é bom nisso aí para calcular os anos. Eles fizeram a conta em cima dos imperadores ali, Tibério, aquele pessoal ali, e aí eles calcularam e chegaram na conclusão que Yalcha nasceu 2 anos antes da data que o catolicismo romano marcou aí. É 2 anos antes. Então, em 2029, não vai estar completando 2029 anos. Nós vamos estar no ano de 2031, igual agora. Agora nós não estamos no ano de 2022. Nós estamos, na verdade, no ano de 2024. Então, em 2029, vai completar-se 6.000 anos. E aí, agora, eu quero ver os pastores questionar agora. Questiona agora, que aqui agora nós mostramos tudo dentro das Sagradas Escrituras e mostramos tudo provando com documento com A mais B, que em 2029 vai completar-se 6.000 anos. E aí o Filho do Homem vai descer nas nuvens dos céus com grande poder e glória. E ao dos exércitos revelou sua palavra, tudo, ele destrinchou tudo para nós, ó. Mostrou tudo. Eu não falei, irmãos, o Cotial é magnífico, que ele falou que ele vai começar a obra e vai terminar ela. Ele não falou que ele ia começar a boa obra e vai terminar ela, ele terminando aí, mostrando todas as revelações, mostrando tudo. Ele nos deu a revelação das 2.300 tardes, ele nos deu a revelação das 70 semanas de Daniel, ele nos deu a revelação da parábola da figueira, ele nos deu agora o entendimento do calendário caraíta, para poder finalizar tudo. Então, meus irmãos, vou apagar aqui, e aí vamos dar continuidade para nós poder terminar o vídeo. Então, os irmãos viram aqui o quanto é magnífico isso aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Nenhum teólogo, nenhum pastor, pode procurar na internet, ninguém viu isso. Por quê? Porque não era a hora ainda. A hora de ser revelado é agora. Por isso que Daniel perguntou para ele, quando era? Ele falou, não, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Na época do fim eu vou tirar o selo de tudo isso aí, e aí vocês vão entender as minhas revelações. Então, ele falou para Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. E o conhecimento, até com respeito às coisas do eterno, também se multiplicou. Por quê? Porque ele agora abriu a visão. Ele abriu a visão, ele tirou o selo das profecias. Está entendendo? Vou apagar aqui para nós continuar. Então, agora que os irmãos viram toda essa cronologia aí, eu quero terminar esse estudo, mais uma vez, falando sobre o dia 15 de Abib. Por quê, meus irmãos? Porque esse dia aqui, ele passou a ser o primeiro dia do ano do calendário do Eterno. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Lá o Eterno virou para Moisés, virou para Marcha e falou para ele, o primeiro mês, para vocês de agora para frente, vai ser o mês de Abib. E o dia 15 passou a ser o primeiro dia do ano. Por quê? Porque o Eterno passou a iniciar toda a sua cronologia em cima desse dia aqui, ó. Em cima do dia 15 de Abib. Tudo passou a ter início aqui e terminar aqui. Então, essa foi a revelação que o Eterno deu para nós nesses últimos dias. É uma revelação tremenda. Ou seja, os primogênitos, eles saíram do Egito no dia 15 de Abib. Está registrado no livro de Números, capítulo 33, versículo 6. O Eterno falou com Moisés, Moisés, esse mês vai ser o primeiro mês do ano para vocês. E o dia 15 passou a ser o primeiro dia do ano para eles. Então foi por isso que os primogênitos saíram do Egito no dia 15 de Abib. Está registrado onde? Aqui, ó. Números 33, versículo 6. E aí eles rodaram 40 anos no deserto. O Eterno falou, vocês vão entrar lá na terra de Canaã no dia 15 de Abib. Por quê? Porque o Eterno passou a pegar o dia 15 de Abib como a contagem inicial do seu ano, do seu calendário. O calendário do Eterno, então, ele inicia no dia 15 de Abib e termina-se no dia 15 de Abib. Então eles entraram na terra da promessa no dia 15 de Abib. Isso aqui tudo tem um significado. Por quê? Porque os primogênitos lá no Egito representam o filho varão que vai sair dessa terra no dia 15 e entrar lá na glória no dia 15 de Abib.
Então tá aqui, ó, Josué capítulo 5, versículo 10 e 11, mostra que eles entraram no dia 15 de Abib. E aí chega lá no livro de Neemias, o Eterno não podia fazer diferente. O Eterno iniciou as 70 semanas que ele deu ali para o seu povo, ali que está registrado no livro de Daniel também. O Eterno entregou as 70 semanas para o seu povo, só que teve um início para ela iniciar. Ela iniciou quando? Ela iniciou no dia 15 de Abib. Está aqui, ó, Neemias capítulo 2, versículo 1. Lá vai falar do mês de Nissan, vai falar do mês de Abib. E aí você pode me dizer, mas lá não está falando que foi no dia 15 de Abib, mas a prova está aqui, ó. Lucas 22, versículo 7, fala que Yalxa morreu no dia 15 de Abib. Então Yalxa morreu nesse dia aqui, ó. Basta você ler Lucas 22, versículo 7, fala que ele morreu no primeiro dia da festa dos pães asmos. O primeiro dia da festa dos pães asmos é o dia 15 de Abib. Isso mostra então que as 70 semanas iniciou no dia 15 de Abib. Lá fala que ela iniciou no mês de Nissan. Então ela iniciou no dia 15 de Abib as 70 semanas. Então os irmãos podem ver que o Eterno está seguindo uma cronologia. E o ano para o Eterno então passou a iniciar-se no dia 15 de Abib e terminar-se no dia 15 de Abib. Por quê? Porque eu quero chegar aqui agora, meus irmãos. Ó, Guerra de Massada. É aqui que eu quero chegar. Ó, Guerra de Massada. Meus, o que tem a Guerra de Massada? A Guerra de Massada mostra quando terminou a semana de número 69. Não é igual os pastores ensinam, não. Os pastores dizem que a semana de número 69 ela terminou quando Yalxa morreu pregada no madeiro. Isso aí é heresia. Isso aí é um ensinamento totalmente errôneo. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, fala que depois da morte de Yalxa iria vir a destruição de Jerusalém, para depois a figueira ser cortada, para depois Israel ser expulso para fora do seu país. Então, a semana de número 69, ela terminou no dia 15 de Abib aqui, ó. Ela terminou no dia 15 de Abib. E Yalxa morreu na semana de número 63. Não é igual os pastores ensinam aí, falando que Yalxa morreu na semana de número 69, não. Yalxa morreu na semana de número 63. Por isso que o livro de Daniel fala assim, depois das 62 semanas será morto um ungido. Então, na semana de número 63, quando completou ela, Yalxa morreu. Aí passou-se agora mais 6 semanas, completou-se a semana de número 69. E aí aconteceu o que na semana de número 69? Aconteceu a Guerra de Massada. Em que ano? No ano 73 depois do Mashiach, aqui ó. Aqui aconteceu a Guerra de Massada. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que terminou a semana de número 69. Ali o Eterno falou assim, para o relógio aí agora. Por quê? Porque o relógio tinha que ser parado. Porque Israel foi expulso para fora do país deles. Então o Eterno tinha que esperar eles voltar para dentro do país deles, para ele dar início na última semana. Cada semana tem 7 anos. O Eterno tinha que esperar eles voltar para a terra deles, para dar início na semana de número 70. Eles têm que estar lá dentro da terra deles para dar início na semana de número 70. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala que o anticristo, o antimashiach, vai fazer uma aliança com eles por uma semana, por 7 anos. Então eles têm que estar lá na terra deles de volta. E aqui no ano 73 aconteceu o quê? Eles foram expulsos da terra deles. Guerra de Massada. Guerra de Massada. Eles foram expulsos da terra deles. Mas agora eu quero que os irmãos prestem atenção agora numa questão. Em que dia que eles foram expulsos? Eles foram expulsos no dia 15 de Abib. Vou colocar aí na tela para vocês. Vai estar escrito aí dia 15 de Nissan. Vou colocar aí agora para vocês. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção no que está escrito aí nesse documento. Aí está falando que no 15º dia do mês, no primeiro dia da festa dos pães asmos, que é o dia 15 de Nissan, a Guerra de Massada aconteceu. Ela terminou ali. Os soldados romanos venceu os judeus, os Yaldins, lá em cima do monte de Massada, no 15º dia do primeiro dia da festa dos pães asmos. Ou seja, no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan, então, a figueira foi cortada. Aí terminou a semana de número 69. Agora presta atenção aqui, meus irmãos, o que eu quero falar. Os soldados, eles poderiam entrar em qualquer ano lá no Monte de Massada. Eles podiam entrar no ano 70, no ano 71, no ano 72,
no ano 76, no ano 77, no ano 80. Não, mas o Eterno programou para eles entrar no ano 73. Eles poderiam entrar, meus irmãos, em qualquer mês. Eles poderiam entrar no mês de junho, no mês de setembro, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro, qualquer mês eles podiam entrar. Não, mas eles entraram no mês de abril. Vou colocar o documento para vocês verem, ó. 16 de abril. 16 de abril. De que ano? Do ano 73. Então, eles entraram no dia 15 de Nissan, que aconteceu aí, no caso, aí no dia 16 de abril do nosso calendário. Do calendário deles, dia 15 de Nissan. Então, eles entraram no dia 15 de Nissan. Então, eles podiam entrar em qualquer mês, mas não. Eles entraram no mês que o Eterno programou. O Eterno falou, a figueira tem que ser cortada no ano certo, no mês certo e no dia certo. Por quê? Porque ele está seguindo uma cronologia. Imagina, mais de 2.000 soldados chegar lá no ano certo, no mês certo, e a guerra terminar no dia certo. É muito mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso acontecer, meu irmão. Mas por que isso aconteceu? Porque o Eterno está seguindo toda essa cronologia aqui, ó, do dia 15 de Abib, aqui. O Eterno está seguindo toda essa cronologia aqui. O Eterno está mostrando o calendário dele, começa aqui e termina aqui, começa aqui e termina aqui. Então, no ano 73 ele estava lá para acontecer a guerra. No mês de Nissan ele estava lá para poder vencer os judeus dos Yaldinos. No dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan, ele entrou lá dentro. Aí a figueira foi cortada. E aí o Eterno parou o relógio na semana de número 69. Agora vai acontecer o quê? Agora vai acontecer que agora nós estamos chegando. Israel está dentro do ano 73 agora. Israel está no ano 73. E agora, no dia 16 de abril, vai ser 15 de Abib. E aí, no ano 73. E aí o Eterno abre a última semana, a semana de número 70. O Eterno põe o relógio para correr novamente. Por quê? Porque Israel já está na terra deles. O Antimachia já está em cima da terra para ensinar o acordo de paz, Emmanuel Macron. Então já está tudo programado. Ano 73, mais 7 anos, 80 anos se completa. Aí completa-se o Salmos 90, versículo 10. Onde fala que uma geração, ela é de 70 a 80 anos. Então, meus irmãos, não tem para onde correr. Agora Israel está com 73 anos e no dia 16 de abril vai ser 15 de Abib. Chegou a hora de abrir a última semana. Chegou a hora de começar a tribulação. Então vamos ficar em oração e jejum aí, porque o tempo acabou, meus irmãos. A hora é agora, o arrebatamento vai acontecer agora. Vamos ficar firmes aí na presença do Eterno, porque tudo indica que dia 16 de abril nós vamos sair dessa terra. Fica na paz do Eterno, meus irmãos.